Bom dia, gente. Que manhã agradável, que lugar bonito, que comunidade especial, que bênção estar aqui com vocês hoje, gente. Eu espero que a gente saia desse momento agora mais consciente do amor de Deus, talvez em lugares que a gente costuma desprezar a presença do amor de Deus, tá bom? E então a gente vai falar sobre unidade hoje. Ontem foi sobre a unidade da nossa alma com Deus. É para isso que nós fomos criados. E essa é a obra de Jesus. Ele virá um grande tempo onde você pode habitar junto com o Pai dele. Então a grande obra de Jesus Cristo não é arrumar para você um ingresso, um bilhete para um lugar maravilhoso, um resort espiritual. Não é isso. Obrigado, meu irmão. O céu é um lugar de estar unido com o Pai. É isso. E os textos bíblicos que nós temos sobre as últimas coisas, eles não são só mapas das coisas futuras. É bem mais bonito que isso, do que ficar prevendo o futuro. Nós vamos desaguar em Deus plenamente. É isso, como se você entrasse numa piscina e não ficasse nada para fora, submerso em Deus, é isso. E nós estamos vivendo isso aqui já. O Senhor tem compartilhado conosco as glórias futuras, em parte. Graças a Deus por isso, meus irmãos. A unidade da alma com Deus, é disso que se trata a nossa vida. Mas hoje eu queria falar da nossa unidade, as nossas relações. Eu fiquei ali atrás, admirando esse monte de homem abraçado aqui, chorando, molhando os ombros uns dos outros. Que coisa linda, meus irmãos. Disso que se trata a Igreja de Jesus, não é? Que maravilha. Então eu queria começar falando sobre a amizade como um campo missionário, tá bom? Se quiser, anote as suas ideias, seus insights, a gente pode partilhar juntos depois. Eu queria que você guardasse no seu coração uma coisa assim, que nós queremos fazer a vontade de Deus, buscar a Deus, e às vezes nós vamos para os lugares errados. E nós sonhamos e criamos expectativas equivocadas de onde encontrar o Senhor e de onde viver a nossa vida ministerial, de onde viver o nosso chamado. Primeiro, eu queria dizer sobre o chamado, que antes de falar sobre o nosso chamado para a amizade, é que nós andamos muito marxistas. E eu vou explicar por quê. Na teoria marxista, o homem foi criado para trabalhar. E é por isso que quando ele não é dono dos meios de produção de trabalho, ele está espoliado, ele não vive direito. Então a grande libertação da alma humana é quando ela retoma os bens de produção, as fábricas, os lugares de trabalho. Porque o que na antropologia marxista diz que o homem é? Um ser trabalhador. Então todos devem trabalhar. E o trabalho vai libertar a alma das pessoas. Quando o trabalho funcionar. Então o maior pecado nessa teoria é quando o trabalho não vai bem. Ou seja, quando você está sendo espoliado da sua força de trabalho. O que você é? Uma força de trabalho. O que o homem é? Força de trabalho. Mas nós não pensamos assim. Para nós o trabalho é bom, mas eu sou bem mais do que isso. Certo? Então essa é uma discordância espiritual que nós temos com várias outras teorias. Tá bom? Mas se fala muito de vocação na igreja em termos estritamente trabalhistas. Para que você foi chamado? A pessoa começa a responder sobre trabalho. Qual é a sua vocação? Trabalho. Teste vocacional é teste para o que você é bom para trabalhar? Não, minha vocação não é isso, não. Minha vocação é bem mais do que isso. Eu queria falar de um aspecto da vocação para que Deus nos chamou, que é a amizade. A amizade é uma coisa espiritual para nós. A amizade é um chamado de Deus para nós. Somos criados para isso.
Ninguém vai muito bem na fé cristã sem amigos. Deus nos criou para isso, falta algo em você. E vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que você será julgado um dia pelo que fez a sua própria vida, e o Senhor não vai perguntar assim, me dá aí o seu currículo, para eu ver o que você fez de bom. Talvez ele pergunte assim, com quem você veio? O céu é um lugar que se chega de mãos dadas. A nossa fé é uma fé de povo. Não se pode orar a oração que Jesus ensinou, sem ser no plural, é o pão nosso. Com quem você partiu o pão? Talvez essa seja a pergunta. Você chegou aqui sozinho? Aqui, essa porta é diferente. Sozinho não cabe. Entendeu? A porta só cabe quando tem muita gente. Então nós vamos chegar como um único povo, diverso, dinâmico, plural, onde cada um é ele mesmo, porque Deus não usa cópias. Deus não usa imitações. Ele quer que você seja o que você é. Então você tem que fazer as pazes com quem você é e se doar numa amizade. A fé cristã valoriza a amizade como uma coisa sagrada. É isso. Tá bom, gente? Então pensa, primeiro que eu acho que o maior erro que nós cometemos em nossas vidas espirituais, e é um erro muito grave, é acreditar que a intimidade com Deus, genuína, ela não acontece onde a nossa vida está. Ela não participa dessa vida nossa comum de preocupações normais. E esses cantos da vida parecem ser, sim, as partes chatas do qual eu quero superar e ficar só nessa coisa espiritual que foi sendo criada, que é uma coisa que não é cristã, que é uma euforia mística que faz você sair do chão da vida normal. Isso não é cristianismo. O cristianismo não nega nenhum aspecto da realidade. Nós não estamos desabilitando pedaços do mundo real para ir para um outro lugar. Não é isso. O que a nossa fé diz é que tudo que Deus criou era bom. Nossa tarefa é descobrir a bondade das coisas que Deus criou. Olhar, ver e concordar com Ele. É realmente bom a tua criação, Senhor. A nossa fé diz que os rios contêm as digitais da Trindade, porque foi Deus que as projetou. Então os discípulos de Jesus não desprezam a corredeira dos rios, eles olham e falam, realmente é bom. E Deus é bom. É um ato de bondade do Senhor criar os rios. O fluxo das águas, o ciclo da chuva, tudo isso é invenção de Deus. Olha, eu me lembro de ter ido no MASP, São Paulo, e pela primeira vez estar de frente de uma obra do Van Gogh. Lá tem algumas, acho que tem umas 3 ou 4. Tem um que eu gosto em particular, que é o Estudante. E eu acho lindo, é pequeno e maravilhoso. Enfim, vários outros artistas, artes do Rembrandt, que eu amo muito. E lá eu pude ver assim, parte das pinceladas daqueles artistas incríveis e você se aproximar de algo que alguém que você de muito tocou, né? E construiu, imaginou e projetou. Então há uma triangulação assim, a obra de arte e uma pessoa que já não está mais aqui. Mas aquela obra, ela é testemunha da presença de nós dois. Então há uma triangulação aqui, não cronológica, mas de presenças diante da mesma coisa. Então você vê lá os rastros que aquela pessoa tocou. Digamos que isso acontece com tudo que Deus criou. Quando você olha a mais simples coisa, a terra, a grama que nós pisamos aqui, você está vendo algo que as mãos do próprio Deus Criador tocou, criou, imaginou e projetou. Os seres humanos, olha, o C.S. Lewis dizia isso assim, por que nós temos uma certa predileção por histórias fantásticas? Seres que voam, seres imortais, a guerra entre o bem e o mal, é porque nós somos criados para isso. E quando você vê um ser humano, você está vendo uma coisa que é eterna.
E eu espero que a gente viva a vida eterna, mas os outros virão a morte eterna. Mas existe realmente uma guerra entre o bem e o mal. Então os seres humanos são estruturas incríveis que Deus criou e soprou sua vida. Nenhum discípulo de Jesus deveria passar por outro ser humano sem olhar e falar: nossa, realmente é muito bom. A criação de Deus é muito boa. É possível converter a Deus como rei, Jesus como rei, e desprezar o que ele não despreza? Ou não amar o que ele ama? Deus gastou seu tempo de Deus criando coisas simples ao nosso redor. Bananeiras, pé de mamão. Talvez para você seja uma coisa desprezível, mas para o Deus que você adora, não. Deus gastou seu tempo de Deus criando mamão. E a conversão do nosso coração deveria nos fazer chegar diante do mais simples e banal pé de mamão e falar: graças a Deus, realmente é bom. E aí o seu coração vai começar a concordar mais com o Senhor. Se você não gosta das coisas que Deus fez, errado está você, é isso. Deus sabe o que realmente é bom. Tudo bem, gente, até aqui? Então, o que é a vida espiritual, afinal de contas? A vida espiritual, ela não privilegia o mundo sobrenatural em detrimento do mundo natural. Certo? A espiritualidade cristã, ela é como se fosse uma face, uma moeda de duas faces. E que um lado é sobrenatural e o outro lado é natural. E a espiritualidade cristã engloba tudo isso. Uma vida sem uma percepção sobrenatural das coisas, ela é uma vida miserável. Porque o Senhor move as coisas como quer, e nós percebemos que há coisas que a gente não dá conta de entender, e que elas são de uma outra ordem que não essa, é sobrenatural. Certo? E os milagres são evidências físicas da interferência do mundo sobrenatural sobre nossas vidas. Nós acreditamos no Deus que morreu, ressuscitou e que está aqui agora. Isso não é natural, é sobrenatural. Mas esse não é um convite para você desprezar a vida natural que Deus te dotou. Ou ficar tanto nessa vida mística e espiritual que não consegue ver sentido algum na vida natural que você leva. E como nós conversávamos ontem na hora do jantar, boa parte da sua vida é trabalhar e a vida em família. Se não tem sentido em Deus essas duas coisas, boa parte da sua vida é sem sentido, sem significado, e isso vai trazer problemas. E voltando, a nossa vocação não pode ser meramente o trabalho, o que eu trabalho, porque um dia você vai parar de trabalhar. É o que a gente espera. A gente torce por isso. E tem vezes que você projeta trabalhar com uma coisa, essa coisa não dá certo. E isso não dá muito certo, porque a nossa geração, o que se diz é que nós teremos cerca de 10 profissões, provavelmente, ao longo de uma carreira. As pessoas mudam. Antes a estabilidade era isso, né? Meu pai entrou numa fábrica e ficou lá 35 anos. Aí a pessoa, nossa, que bom homem. Hoje os adolescentes olham e falam assim: que cara estagnado, né? E os nômades digitais trabalham tanto de juntar o dinheiro de fazer uma viagem e sai fora da empresa. E ele sabe que o mercado vai querer ele de novo, então ele volta, enfim. Gente, eu não conheci ninguém que se sentiu vocacionado ainda a ser coveiro. Não conheci. No meio do culto eu vi um caixão, aleluia. Eu vi uma pá e uma cova na minha frente. Eu vi um defunto apodrecendo, aleluia. É isso que eu quero, Senhor. Eis-me aqui, me envia. Aí chega em casa, paz, recebi um chamado. Cancela essa faculdade aí, eu vou ser coveiro. Eu vou treinar cavar aqui no quintal, até chegar o grande dia. O Senhor vai abrir as portas. Me dá, Senhor, uma vaga. E aí ele roda em volta do cemitério. É aqui, Senhor, aqui. Senti, é aqui, Senhor. Eu ainda não vi isso acontecer. As pessoas só são chamadas para coisas maravilhosas. Mas imagina se todo mundo vai vir evangélico, como é o que a gente quer. Então ninguém vai ter como enterrar mais os corpos. E quando tem greve dos lixeiros,
dos recolhedores de lixo, dos coletores, a gente vê a importância disso numa sociedade como a nossa. Consumidor e produtor de lixo. Mas eu não vi ninguém ser assim, ó, Senhor, eu fechei os olhos, eu me vi com um uniformezinho, correndo, aquele cheiro de churume, e chorando, obrigado, Pai, vai me usar na tua obra, pegar o lixo dos irmãos, às vezes a sacola rasga, tem dificuldades, mas eu vou juntar com amor, Senhor. Obrigado, Pai. E o pessoal, aleluia, lixeiros. Eu não vi. Ninguém entregando isso, não. Deus está chamando lixeiros aqui hoje, hein? A igreja, aleluia. Deus está despertando coveiros, lixeiros, pedreiros. Mas é servente. Porque todo pedreiro precisa de um auxiliar. Auxiliar de pedreiro, irmão, cheguei a arrepiar. Entendeu? Eu vi um tijolinho na minha frente aqui agora, quando eu fechei o olho. Uma maceira de concreto. Eu todo sujo, no fim do dia, chegando em casa, com a mão cortada por causa do concreto e falando aleluia, graças a Deus. Mas alguém vai ter que construir sua casa, não vai? Reparou que essas teorias aí não funcionam? Só funcionam para alguns privilegiados. Então, quem recolhe o seu lixo não tem direito de ter um chamado, é isso? Então, se o chamado for só nessas profissões, gente, tem um problema sério aí. Isso não vai funcionar. Quem vai costurar nossas roupas? Quem vai produzir as coisas da vida? Quem vai trabalhar na empresa de energia elétrica? Para que os cultos continuem funcionando? Ninguém foi chamado para isso? Então Deus está desarticulando a sociedade como um todo. Nós vamos viver de quê? Você sabe que você não produz o que você come. Deus está chamando alguém para o campo? Para ir plantar nossos alimentos? Para ser um agricultor? Gente, nós precisamos rever a nossa teoria sobre as vocações. Porque nós precisamos comer. Nós precisamos de energia elétrica. Precisamos de médicos, Nós precisamos ver que missão é uma coisa mais ampla do que plantar igrejas e ir para um outro país, plantar outras igrejas. O Senhor está vocacionando pessoas para a vida comum. Sentido nisso. Uma vez, o cara chegou para Lutero, o que aconteceu aqui? Eu quero me dedicar. O que eu faço? Eu pergunto, o que você já faz agora? Ah, que bom. Sapateiros. Você vai fazer vai mais justo, tirar o máximo que você puder com isso. Sério. E depois vai distribuir o máximo que você puder. É isso que Deus está fazendo. O Senhor está alimentando pelas mãos dos vaqueiros. Deus, então é preciso que os vaqueiros, em suas mãos, que é ali onde Ele está, Deus quer te usar onde você está. É isso. Pode ser em muitas coisas ao longo e pode mudar. No seu trabalho você, Senhor, obrigado. Então eu acho que é uma coisa revolucionária voltarmos a pensar que é encarar o comum, seja qual for. Tanto quando depois de pregar fala, obrigado, Senhor, por ter. E as mães, depois de falar, eu estou exato por me usar na minha vocação. O Lutero dizia, se soubessem a colina que habita, eles trocam as fraldas sujas. Enxergue o Senhor, tá? Na nossa vida. Não só ficar com saudade, culto, que é uma bênção, mas não é só isso. Pressão espiritual de segunda-feira no ônibus, e fala, é teu, e eu estou aqui, entendeu? Segurando ali a parte de ano, aí entra no trabalho espiritualmente falando. Aí ele começa uma aventura zenilina para viver com Deus, para a África, para qualquer outro lugar, partilhar esse churume, porque a pessoa não sabe acordar, dormir bem, não tem, e quer ir para o outro continente, os outros em paz, né? Atrapalhar o mundo. A pessoa, filho em casa, a sua tarefa espiritual, de quem te pariu? E a pessoa não, ela não vê no quarto dela, bom, para encontrar essa ausência, ela quer história cheia de adrenalina. Aí se faz lá, é o mesmo que se faz em acordar, arrumar dentes, servir, com pessoas difíceis. Lá na Tailândia, dela de missionário, e ela vai, gente, ou com a vida como ela é, e cavar para encontrar a glória de Deus, não dá nenhum. Sabe essa coisa, como eles dizem, dopamina? É muito estímulo, tenso o tempo todo. O cérebro não tem alma humana que dá. Espiritualidade para os momentos lo-fi. Aí também. Orar diante de uma luta, porque aquilo não faz sentido na forma com que você enxerga. Só um mal necessário, ocupando o tempo que eu deveria. E estou aqui limpando
e o seu coração também é um ato de culto a Deus. Conheci uma senhorinha, e dela assim, culto aqui. Você fazer essas coisas, tipo assim, lavando isso aqui eu vou orar, o tempo passar. Ora pela igreja. É devocional. E se isso agora nessa casa, deixa comigo, e eu vou ser, tua vida de oração vai. Mas não é só isso. Mesmo você orando ou não, o servindo a sua família é a vida cristã de nossa, que espiritual. Duas vassouras começam a rodar assim. E que muitas pessoas veem perda de tempo, porque a amizade, e esse negócio de amizade, baixa manutenção de uma relação, amigo dá trabalho, entende? Mais trabalho dá, ou vive de pedidos de perdão, tem liberdade para errar com você, e você tentar de camisa, então, amizade. Um bom título que nós deveríamos carregar. Assim, quem são os cristãos? Eles são excelentes. Então, meus irmãos, não é só uma coisa, ou seja, deixar de fazer algo. Não bater, não mentir, ao contrário. Santidade ativa. Primeiro, amigos, conquistá-los, nutri-los, amá-los, pensar em algo. Como é que está o meu amigo? Se eu mandar um recado para ele hoje, saudade de você. Vou te mandar aí para você fazer uma coisa legal, um presente para você, por você hoje. Cuidar dele. Esse é um espaço, assim, vida espiritual do cristão, xícaras de café. Os cristãos são objetos sagrados, são encontros de pessoas falando o reino de Deus por meio da amizade. Talvez o que você precise comprar mais xícaras. Uma longa viagem, Deus está. Vai cuidar do seu mesmo. Vai cuidar. Não tem uma relação. Tem gente que suga, só te liga e você sabe, precisa de algum. Vai pedir algo emprestado, dar algum trabalho. Aí você pensa 2 vezes, a gente atendeu ou não ocupado. Entendeu? Gente, já pensou você? Cara, eu tenho uma coisa, me diz uma coisa para fazer por você. Para você ter um tempo livre. Eu vou ir na sua casa, o que você me conta? Bom ouvido de Deus está disposto. Tem essa na adoração que é uma bênção. Cristã não é feita só disso não, meu irmão. Ouvir pessoas difíceis, onde pessoas chatas. Não é só uma coisa assim, tipo, meus irmãos, ou você já morreu. Deixa a vida de alguém se você quiser. Aí a pessoa tem ornamentais. Senhor, me conte sobre os seus. Não se interessa. Amém, meus irmãos? Espirituais, a nossa própria. Eu não vou ser o centro da conversa. Não vou tentar guiar os assuntos a mim. Se souber falar assim, me explica isso. É isso. Irmãos, xícaras de casos de coisas bobas. Aí você acha nada sobre coisas sérias. Conversas sérias e ter. Rir junto. Isso é cultivar a santidade. Não existe uma amizade real sem. Nós somos missioniana. O que é amizade é uma vocação cultivada e vivida. E olha, na nossa velhice mais aguda, ao longo da vida, sua vida, assim mesmo nas carreiras, vai descobrir que é confortável por 1000 dias, sem ter com quem partilhar. A vida é para ser. E as pessoas vão meio porque não cultivaram no tempo certo. Deus, para amar nossos amados. Qual profissão que Deus tiver, faça regra espiritual, assim, considere os superiores a você. Tem gente que está buscando, gente, um lugar, assim, Deus me ajuda a deixar muito ser orgulhoso. Traduz isso com outras palavras, não, eu quero a sua glória, Pai. Eu quero que as pessoas reconheçam, para que o seu nome seja ainda mais, me coloca lá. Não é isso não. Então, amizade é uma tarefa. A gente deveria ser chamado para ir para Guiné-Bissau, vocação. Me fale do que você está disposto a deixar. Me fale disso. Amigo, eu não vou enviar o planeta. Cultivar a amizade e você não é? A pessoa vai até com a camisa amigo real. Não dá. A amizade é um instrumento pelo qual para nós. Quando não os chamamos amigos, aí você o quê? Então a nossa amizade nos prepara para a amizade. E é claro, e a de Deus não. Nós aprendemos contraste sobre Deus, uns que nós estabelecemos. Essa tempo com os amigos, isso é espiritual. Você precisa traduzir como algo. Deus dá atenção, não só aquilo que te emociona, que gera dopamina e muito prazer. Eu sei que nem sei casa, mas isso também. Você não precisa ficar na sala, Deus tem uma. Mas eu não quero desobedecer se o Senhor quer que eu faça isso ou não. Eu não quero dar um passo sem eu estou. E a coisa lá, o resto de comida. Aí passa, não tive uma resposta, não quero dar sem a direção do Pai.
Deixa essa vasilha aí, ela, Senhor. Tu não tem vasilha limpa, comida ou não? Revela, Pai, me dá um, abre a fogão. Mas eu não quero pecar, Senhor. Que loucura. Sua vocação é fazer o que tem. Faz o que dá. E pronto. Atravessar essa velhinha quase cega. Ah, talvez seja de Deus, que ela seja pelo amor de Deus. Isso é mais o evangélico para descobrir que nem existe isso. Trabalha com o que dás. Lá em Vitória. E as pessoas mais novos chegam no trabalho, trabalham como carregadores, por infinitas. E não tem como entrar. Por exemplo, quem passa mal lá em cima, olha, é grave. Porque, entendeu? Vão ter que te carregar até lá embaixo. Ninguém entrega nada lá em cima. Carregadores. Então você vê meninos que chegam da escola aqui no dia inteiro, para os seus pais. E o Senhor fala, ele está morrendo por alguém. Eu amo ver o que é isso. Mas ele faz o... Ele não podia ser isso não, hein? Cadê, Pai? Meus irmãos, isso não está... Faz o que você está agora. Arruma onde você está. Qualquer lugar. Entendeu? Inclusive pode ser que não seja uma bênção. Porque o amizade também. Amigos não são bons amigos. Ainda não é tão sério dizer para você uma coisa que talvez que desagrada, como você falou. Isso é amizade. É isso. Então, porque sofremos, ela partilhamos. Para conversar e sentar. Um brigadeiro, quando você não está bem, fala nada, e você é dor. Pessoas, é um instrumento de cura na igreja. Vamos ter redes de amizade. Isso é tão espiritual quanto pensar. Entendi. Tem amigos, conta com isso. Crescimento interior. Se você tem que se abrir exteriormente, é uma vida de mão dupla. Então, amem a Deus. Isso é uma coisa sábia dos seus amigos. Amigos. Ninguém fala. Não. Mas comece a defender os seus amigos. Mas vou partilhar porque é possível que os seus amigos se traem. E isso não deu errado. Perdoar. Perdoar do discipulado de Jesus Cristo. E aí você fala assim, se eu falo assim, então, quero te ensinar. Como é que isso acontece? Entendeu? É isso. Você vai aprender a confiar em mim. E quero ser como você, Jesus. Cuidado. Quero ser como... Lázaro, amigo mesmo. Um dos 12 apóstolos. Ele era um momento da vida. Fala assim, Jesus. Aí ele, que... Como tá morrendo. Pô, obrigado por avisar. E assim, meu amigo, não sei nem quem é. De lá, tá bem lá. Ele disse uma só palavra, vai acontecer. Isso aconteceu. Nem uma palavra de cura. Só para lá, depois do Lázaro, fala assim, sai para fora. Saindo, falou assim, nome de defunto, cara. Agora o povo chorou aí. O Israel, quem é esse? O humanos, morto no sonho. E ele tem que dar medo às nossas almas. Olha, ser amigo de Jesus pode... Porque Jesus, o seu nome, a sua glória. É isso. Ter amigos por causa das feridas. E eu vou dizer, não fuja de projetor que você tenha. As que são para nós, não desvie. Para que você possa crer. Gente, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que aqui quem não casou, casar, não Jesus. Que Deus chamou para o celibamento. O solteirão, ele é alguém... Especialmente a igreja, ele é alguém com aliança no dedo, avulso, não existe gente avulso, tá bom? Então eu lembro que assim, as liturgias antigas, e eu gosto de pesquisar isso, e casamento, o dia de ordenação de pastores, ele é porque eles são, então quando você vira um pastor, você também, ando com Cristo, né, os dedos, mas o que eu quero? Encenação, na pandemia, sobre o que era E aí eu comecei a usar uma metáfora que uma criança, ela falou assim, olha, soldadinhos ruins andando por aí. E eles pouco pelo seu nariz. Aí minha filha, e mal para você, começam a destruir. Mas que a gente consiga soldadinhos bons. Vão injetar isso, a gente, eles vão vencer bem. Então, por enquanto, Jesus chega aqui em casa. Eles estão por aí. Eu que lúdica. Algumas coisas e tal, ela entendeu. Mas a gente vai vencer essa guerra. Gente, mas como a gente viu outro, difícil de entender, porque né? Deus não tem o tamanho, que é isso. E aí cá para nós o que é o amor. Pensa, duas pessoas naturais e de histórias diferentes. Para nós é preciso mulher. Por na diferença.
se encontrando. É diferente, tem que ser um macho e traz prazer na alma e na vida. Pense que a história, a Bíblia, Deus come, ele está só, ele dá um em tudo. Você tem lá as boas, o Senhor usando ao longo dos séculos. Isso era sobre você. Eu sou o noivo. O noivo, forma de entender a nossa relação, não se entende bem sem de entender de Deus para nós. Não é essa coisa pagã que é deleite emocional e afetivo. Um lugar de realizar minhas. Eu estou só, preciso de alguém para eu. Não é isso. Tem gente que peca, promete assim, chega no altar e fala assim, eu vou te fazer feliz. Vai. A nossa felicidade é capaz de me realizar. E a pessoa topa feliz. Aí os dois se frustram. E amor para nós, um travesseiro para sempre, é pelo o maior ato de amor. Então, você. E nós gostamos de Deus. E eu também gosto de você. Tolerar as suas falas e eu vou morrer por você. Esse é o caminho. Você e as mães filhas, elas também morrem, ela quase que dá a vida para o filho. Nutrientes, a vida, viver. Muitas pesquisas sobre isso, o que acontece, a lógica muda por inteiro. Usou o comportamento de forma diferente. Tudo está a pessoa. E manter uma outra pessoa. Pensa produzir, uma criança possa ficar bem. Ação. Sua autorrealização, narcisista, ter um filho, ele é quebrar a parede. A sua vida é o outro. Um vai ser prejudicado. O cérebro das mulheres muda. E aí, os bons preocupam juntos. É alterada. Esse é o resultado do amor do casamento. Gente, o casamento, ele é imitar Jesus. É levar essa Jesus e ir para o céu. Ao seu marido, para a sua esposa, para os que servem o casamento. O resto você casou à toa. Chegar no fim de tudo, tadinho, 50 não serviu para nada. Não, era sobre mim, Jesus Cristo, o noivo, certo? Então, gente, casa é alienário. Tem um teclado, que no café da manhã, ela acordou, aleluia, o dela abrindo. Não tem isso. Com mau hálito do seu lado, entendeu? Escovando o dente, faz arroz, queima arroz, real. Isso, Deus está lá conosco. As pessoas, elas ficam com terras, é desconfortável, numa vida real. E ele quer suaves, desconfortáveis, fugindo para uma vida natural. Isso está errado. E descubra que os pequenos asas, eles são o local para encontrá-lo. É isso que vai cultivar. Olha, sabe, esse terreno de salvação. Você te dá a escritura, vai lá e assina, fala, é seu. Não, é de graça. Você ganhou, acertou, menos, pelo visto. É seu, eu te dei, o cartório é meu, e eu decidi, ser humano. Entra e fala, nada aqui, dá uma pá, cultivar a salvação que eu te dei liberdade, trabalho, você vai ter que cultivar a vida com Deus. Ah, eu quero ser justo. Começa a capinar ali, ó. O dia vai dar fruto, porque do nada, você ter chance, inúmeras vezes, essas decisões da vida, é em casa, praticando a justiça, e pular numa palavra, numa frase, escolher fazer o contrário, imitar Jesus, que faz assim, é ela que está errada, mas quem vai pagar na cruz, nunca, os dois perdem, cenando, nas importantes, você está pegando uma coisa bruta e está lá, para que você possa adquirir virtude, a escola é, atos, né? Ajudar, ficar mais, essa aventura, é isso, gente, não conseguir, e famílias, missionários para cultivar. Nós não podemos ganhar essa cidade. A igreja é uma junção onde Deus já é o sacado, deve haver um altar lá. Pessoas com a Bíblia aberta umas às outras. As mulheres lendo a Bíblia sobre a mesa pelos outros. Olha, a cama sempre foi um lugar de oração. A pessoa lá e orava. E da habitação de Deus. Ritual, que as pessoas querem fazer uma outra conferência aí, porque, pô, meu irmão, me irrita não. Vai orar, família. Até você encher maravilhas e grandezas de Deus onde você. Tem gente que sempre acha uma etapa, aí sim Deus quer que eu esteja. Então, isso com o que você tem agora. Os amigos que hoje, talvez não será nunca. Porque Cristo já está, que é a fonte da sua felicidade. O casamento é uma bênção. É sobre um dos dias, isso.
Mas escreve aí como é o seu dia centrado em você. Você aí. Não sei se você quer ser uma bênção. Gosta da ideia de ir, tal, mas aqui eu sei na sua carreira. Então você precisa sacar. Ela vem da palavra rito, tem a ver com que a sua rotina é um culto. A sua vida. Quem é o Senhor da sua terça, da sua quarta? Entende? Para onde é essa de um culto? Aviso, sermão, oração, apelo litúrgico. E do sair para trabalhar, etc. Então, e cultua toda. Direções dessas coisas. Conseguir se ver, meus irmãos, com olhos. A chuva de caindo forte, dando a superfície de todas as coisas. Uma família normal, brincando, briga das crianças, e a vida acontecendo. Colhe como ato de adoração, a poder dizer graças a Deus pela minha. Amém, irmãos? Tem uma frase de um cara chamado Chester, foi um grande homem da história, amém? Um grande político, um grande escritor. A coisa mais maravilhosa, é um homem como esposa comum, comuns. Ser comum é uma bênção. Em paz, certo? Faça as pazes com a vida que Deus te deu, no lugar que você... Que eu acredito, meus irmãos, um lembrete. Vai haver lento, um avivamento onde não tem famosas de som, de página de Bíblia, de risada de criança, barulho de xícaras, pausas entre pessoas colocadas no varal, estando e secando devagar. Dentro do ônibus, indo trabalhar com o coração ao redor e orando pelas pessoas. Doido para chegar em abraçar crianças e falar assim, perdoa aquilo que eu falei de manhã, me perdoa. A igreja precisa viver, dar a vida comum da igreja, em grandes eventos. E pessoas sem um amigo, um pagão, não sabe. Porque sabe que há um dia que aconteça comigo, isso basta. Silencioso, meu, não será longe a viajar para ir ver debaixo dos seus pés. Você está. Gente, o vislumbre disso, de que cola com os amigos, falar, rindo conosco, participando de nossa vida. Então você precisa praticar. É isso. As dicas. Orar enquanto você faz as coisas. Você quer aumentar a sua vida de oração? Sai do emprego, de vir para cá de joelho. Você precisa orar onde computador para trabalhar, você e falar assim, eu ainda não sei aqui, que mostra, e vá trabalhar, antes de estudar, Senhor, feito que sabe tudo, eu estou contigo, eu quero conhecer as coisas, e quando terminar e fechar os livros, por esse tempo de estudo, Senhor, todo dia, estamos, e praticar, esses tempos são como, conversa, alguém está desatento, a pessoa fala, presta atenção aqui, a sua alma, ei, casco, é isso, não comer sem orar, meus irmãos, coisa sem orar, você deveria, quando orar para os seus pensamentos, estar presente onde você está, não sempre desatento e cristão que virar esse está errado, escuta a palavra de Jesus, não, credes em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas, Senhor Jesus, salva, ajuda a enxergar, Pai, tudo da tua criação, a tua glória, que o Senhor estabeleceu nuvens, as árvores, a gente consegue ver, Senhor Jesus, nossos olhos para ver tua glória, vitais, impregnadas em tudo. Eu sei que a gente é feito com a vida, mas pôr do sol, né? Oração a ti, Jesus. Encontrar, Pai, os amigos, e que nós possamos, que essa igreja seja real, e que para todos os dias da vida, cada mesa, cada escrivaninha, a tua adoração também, Senhor. Amas, nossos dias, nossas vestimentas, Pai, nossos conhecimentos, tudo isso seja parte de sendo tocado em adoração sempre, Pai. De verdade, em nome de Jesus.